Esse desenho eu vou estar te mostrando passo a passo como que você pode fazer ele, não só ele, como qualquer personagem que você quiser desenhar, inclusive também se você quiser criar os seus próprios. E eu não vou nem ficar enrolando muito, vamos direto pro desenho. E vamos lá, primeiro passo é você fazer um círculo, que vai ser o círculo da cabeça, e logo em seguida, essa parte pode parecer boba, mas é extremamente importante, você vai fazer essa linha do meio, que é a linha que define a direção do rosto. Eu também chamo de a linha do nariz. Outra parte extremamente importante são os olhos, que é a primeira coisa que o pessoal repara nos seus desenhos. Então você vai fazer duas linhas para definir a altura dos olhos. Eu também já fui aproveitando para desenhar o formato do rosto, que não tem mistério, é bem intuitivo depois quando você faz o esboço. Exatamente para isso que essa linha do meio serve, e logo depois a gente, para dar a largura dos olhos, a gente faz duas linhas na horizontal. Na vertical, no caso, o olho é na horizontal, mas a linha na vertical. A propósito, para você não errar na distância entre cada olho, imagina como se tivesse um olho no meio dos dois. Aí você tem a proporção certa de fazer cada olho e não ficar muito separado um do outro. Muito bem, essa foi a primeira parte, agora falta só o corpo, entre muitas aspas. É a parte mais difícil, mas também é a mais legal de fazer na minha opinião. E vamos lá, primeiro passo é fazer essa linha, que é meio que a linha da coluna, que é extremamente importante, a coisa mais importante na hora de desenhar o corpo é ela, porque é ela que vai definir o movimento que o personagem tá fazendo. Então, pelo amor de Deus, dá um foco nela, não faz de qualquer jeito. É bobo, mas é um detalhezinho que faz toda a diferença no final do desenho. E nas articulações, nos ombros, no joelho, no cotovelo, eu represento por círculos. Vou dar uma acelerada nessa parte, daqui a pouco eu volto com vocês pra gente começar a dar forma no esboço. Beleza? Daqui a pouco eu volto aí. Muito bem, agora para trabalhar com o volume do desenho, a gente vai usar cubos. Então repara aí que a lateral do cubo ela começa no ombro. Aí a gente faz a parte lateral e a parte da frente. Teve um pequeno corte aí que eu acabei errando no tamanho dele, ele ficou muito alto. Aí eu dei uma apagadinha aí para consertar. E o mesmo formato cúbico que a gente usou para fazer o tronco, a gente também faz na parte do quadril. E nas pernas eu gosto de pensar como se fossem cilindros na hora de desenhar. Sempre com objetos tridimensionais, tá? Não aquele bidimensional, que isso dá mais profundidade pro desenho. Especialmente nesse tipo de pose, que é mais complicadinho de desenhar, aí você pensando ele de uma forma tridimensional fica mais fácil. Fica mais fácil de visualizar e, consequentemente, também fica mais fácil de desenhar. Só que, claro, isso daí precisa de prática, você tem que desenhar bastante para pegar o jeito. Use imagem de referência no começo e, com o tempo, você começa a desenhar de cabeça usando essas formas. Mas nunca pare de praticar, essa daqui é a dica mais importante do vídeo. Ah, e outra coisa que eu queria que vocês reparassem é no pé esquerdo dele, que reparem que para fazer aquele efeito de tridimensionalidade que eu acabei de falar, eu deixo demarcada ali a área da sola para ficar mais fácil de visualizar, que nem eu acabei de dizer. Isso vai facilitar muito na hora de começar a detalhar o desenho. E falando em detalhar o desenho, é exatamente isso que a gente vai começar a fazer agora, colocando todos os detalhes de olhos, de roupa, de cabelo, depois quando a gente tirou todas essas medidas. Eu vou dar uma acelerada nessa parte, que eu queria mais mostrar mesmo a base do desenho, como que faz a base, que é a parte mais importante, e o próximo passo vai ser fazer a line art e a coloração. E aí eu vou estar mostrando todo o passo a passo pra vocês, como que faz tudo isso. Então daqui a pouco eu volto aí. O próximo passo vai ser a coloração, e a primeira coisa que eu vou colorir vai ser a pele, e nela eu uso basicamente três cores. Primeiro que eu vou começar pelo marrom escuro, colorindo as áreas de sombra, colocando mais força, apertando mais o lápis em algumas áreas que são ainda mais escuras, e fazendo com a mão mais leve nas sombras mais suaves. Beleza, a segunda cor agora vai ser o canela, passando tanto por cima do marrom escuro, quanto também invadindo as áreas mais claras, as áreas que eu não tinha colorido ainda, e você vai invadindo colocando menos força. E por último eu vou vir com lápis areia, passando tanto por cima da sombra quanto também nas áreas mais claras, no mesmo esquema que eu fiz com o canela. E aqui você tem que se certificar que os pontos brancos que ficam na folha vão sumir, vai deixar com aquele aspecto de uma coloração mais homogênea.
Nos olhos eu usei só duas cores, que foi o azul cobalto nas áreas mais escuras e o azul normal nas áreas mais claras. E tanto na boca quanto na língua eu uso duas cores também, que na boca vai ser o marrom escuro e o vermelho escuro, e na língua o vermelho escuro e o rosa claro. Simples desse jeito, não tem segredo nenhum aqui. No cabelo também é bem fácil, eu uso o total de 4 cores aqui, que a primeira delas vai ser o sépia, que é a tonalidade mais escura, e eu vou fazendo no mesmo esquema que eu fiz na parte da pele, forçando o lápis nas sombras mais escuras e fazendo com mais leveza nas sombras mais claras. A segunda cor aqui vai ser o canela, que é um tom mais amarelado, e eu uso essa cor por cima do lápis sépia, para deixar com a coloração mais homogênea. Depois a gente vem com a terceira cor, que eu apelidei de amarelo escuro, e eu passo ele tanto por cima dessa mistura de cores do sépia e do canela, tanto quanto também do lado de fora. E aí, para finalizar e fechar tudo, eu venho com areia, sempre trabalhando com tons de amarelo, indo do mais escuro até o mais claro, trabalhando com uma camada por cima da outra, e assim vai deixando uma coloração mais uniforme. Nas áreas de metal, ou seja, a parte da bandana e na kunai, tanto em ambas as partes eu usei só duas cores, que foi o cinza escuro e o lápis prata. O cinza escuro nas áreas de sombra e o lápis prata tanto por cima do cinza escuro quanto também nas áreas mais claras, e também deixando algumas áreas sem colorir, para deixar aquele brilho e dar aquele efeito de metal. Agora nas partes pretas, ou seja, a bandana, suéter e a sandália, eu usei a mesma sequência de cores nas três partes. Primeiro você vai usar o lápis preto para fazer a primeira camada na parte da sombra. Logo em seguida, colorindo por cima do lápis preto e também invadindo as áreas de luz, você vem com o cinza escuro. E a última cor vai ser o cinza azulado. Se você tiver o cinza quente, melhor ainda, que o cinza quente que eu tenho eu não consegui achar, então eu tive que usar esse. Aí eu passei ele por cima dessa mistura de cores. E no finalzinho eu vou decidir voltar com o cinza escuro pra dar uma realçada em algumas áreas. E em alguns pontos de brilho, como esse daí da manga, do suéter, eu só usei o azul normal, que esse seria o reflexo, o brilho do Rasengan batendo na roupa e dá esse efeito. E agora a última parte, na verdade a penúltima parte, que ainda tem a parte do Rasengan, é a parte laranja da roupa. Eu vou usar 4 cores no total. Primeiro o sépia, colorindo todas as áreas de sombra de um jeito bem suave, bem de leve. Depois eu venho com marrom escuro, colorindo tanto por cima do sépia e também invadindo um pouquinho as áreas de sombra mais suave, que tá mais concentrada aí na perna direita. Pode parecer nada a ver com a cor da roupa, mas vai começar a fazer sentido agora, que a gente vai vir com lápis laranja, colorindo tanto por cima dessa mistura de cores, quanto também invadindo as áreas de luz. E por favor, quando você começar a colorir as áreas mais claras, tenta fazer com a forma mais preenchida que você puder. A primeira camada é a mais importante, então tenta dar um foco especial nela, não é pra fazer de qualquer jeito. Caso contrário, vai ficar difícil de misturar as cores depois. E a próxima cor, depois do laranja, vai ser o amarelo-limão, que é um tom de amarelo mais claro. E pra fechar e sumir com os pontos brancos da folha e deixar com a coloração mais homogênea, eu venho com areia. E se você quiser, e aí fica o seu critério, você pode passar o lápis branco no final. Eu falei só 4 cores, mas tem essa cor bônus se você sentir necessidade que ainda tá meio esburacado a coloração. E aquela faixa na perna dele, eu uso o lápis preto naquela parte preta e também o cinza azulado. E na parte, entre aspas, branca, eu uso o cinza escuro e o lápis prata, um por cima do outro. E aquela bolsa ali também na perna dele, eu uso 3 cores, que é o preto, o cinza escuro e o prata. Se você quiser, você pode usar o lápis branco no final. E agora sim, a última parte do desenho, que é o Rasengan, eu uso uma única cor, que é o azul normal. Primeiro fazendo o desenho do efeito do Rasengan e depois a gente começa a colorir, colocando mais força nas áreas mais destacadas e deixando com a coloração mais leve e até em branco em algumas áreas, que isso dá um efeito bem da hora. E só lembrando que para quem quiser aprender a desenhar com mais de 30 aulas 100% passo a passo, eu sempre deixo o link aí na descrição. Lembrando também que você tem 7 dias de garantia, então, pros interessados, primeiro link aí embaixo. Rapaziada, agradeço demais pela atenção de vocês até o final do vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com alguma coisa, pelo menos alguma coisinha que vai fazer uma diferença no desenho de vocês. Bom, rapaziada, é isso, valeu e até a próxima. Fui.